Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar a aula de hoje. Nós vamos falar hoje da disciplina de programação e vamos iniciar então hoje efetivamente a nossa parte mão na massa. Vamos começar a ver os algoritmos dentro da linguagem C e isso vai ser muito legal porque vocês certamente agora têm um período aí de quarentena para a gente ficar mais dedicado aos estudos, mais dedicado a fazer tarefas que vão ser muito úteis para a gente. Então, tenho certeza que a gente pode aproveitar esse momento para aprender muitas coisas novas e nós estamos aqui para ajudar vocês naquilo que for preciso, ok? Então, vamos à aula. Hoje vamos falar sobre componentes e também de elementos de uma linguagem de programação. Eu já disse antes, nós estamos usando a linguagem C, então todo esse arcabouço de conhecimento que nós vamos começar a formar, ele está totalmente voltado à linguagem C. Vamos estudar os componentes de um programa de computador, as variáveis que nós utilizamos, ou constantes também, as operações, atribuições e também algumas estruturas de algoritmos e programas. Já vimos que na estrutura de uma linguagem de programação, todos os componentes precisam estar organizados de uma forma que possam ser executados. Então, vamos iniciar com um programa em linguagem C para calcular a média final de um aluno a partir de suas notas. Essa, na verdade, vai ser a tarefa de vocês, mas a gente vai passar mais adiante. Lembrando, então, para criar um programa de computador, vai ser necessário seguir as seguintes regras. Definir e analisar o problema a ser solucionado. Lembra que nós falamos nas aulas de algoritmos que é mais importante a gente entender exatamente o que deve ser feito, qual é a tarefa a ser executada, quais são as coisas que estão envolvidas nessa tarefa, qual é o objetivo, senão nós corremos grande risco de fazer alguma coisa que não vai servir ao seu propósito, não vai atender ao cliente, não vai atender ao usuário, e aí vai ser trabalho perdido e retrabalho, muitas vezes algum problema mais sério. Então, é importantíssimo a gente entender muito bem qual problema vai ser solucionado. Em seguida, criar um algoritmo ou um fluxograma, ou diagrama de fluxo. Temos que organizar, planejar o nosso desenvolvimento e a melhor forma de fazermos isso é com um algoritmo ou até mesmo com um fluxograma. Ele ajuda a gente a pensar, além de servir para a própria documentação do que vai ser desenvolvido. Aqui ele fala em realizar um pseudocódigo, mas acredito que a gente possa partir, então, uma vez feito o algoritmo e diagrama de fluxo, a gente possa passar para a implementação da linguagem diretamente. O pseudocódigo ele seria útil quando a gente não conhece a linguagem de programação, mas eu acredito que o diagrama de fluxo seja muito eficiente para qualquer programador pegá-lo e dar continuidade na programação. Então, vamos ao próximo passo. Para executar o programa, é importante estar atento à sequência que os dados percorrem. Veja, no fluxograma, nós temos um diagrama de fluxo de dados. Então, nós temos que ver qual a sequência que os dados vão percorrer dentro do nosso algoritmo. Entrada de dados, que realiza as tarefas de coleta de dados. Nenhuma informação vai entrar dentro do nosso programa ou do nosso algoritmo se não houver uma entrada de dados. O processamento. Os dados são transformados em informação. A gente vai gerar valor a partir desses dados. É importante que o programa tenha um processamento, que a gente saiba de antemão exatamente o que ele vai fazer e como vai fazer essa transformação. E, finalmente, a saída. Todas as informações geradas pelo processamento de dados devem ser apresentadas em um dispositivo periférico de saída. Tipicamente, nós vamos utilizar o monitor para essa saída, mas outras, claro, seriam possíveis também. Para a criação de um programa, você vai precisar definir quais instruções você vai utilizar na solução de um problema. Segundo Johannes, as sintaxes das instruções devem ser escritas e armazenadas na memória do computador na mesma ordem em que elas vão ser executadas, que pode ser linearmente ou sequencialmente ou não linear, executadas de forma redirecionadas. Isto é, uma instrução de bifurcação ou de tomada de decisão. Veja um exemplo de instrução linear. Temos aqui embaixo instrução 1, instrução 2, instrução 3,
4, até a instrução N. Vai fazendo sequencialmente uma após outra. Já neste outro exemplo, no programa não linear, nós temos aqui a instrução 1, a próxima instrução é uma instrução X, que a gente não sabe qual é, claro que o fluxo vai determinar qual é. A próxima instrução Y, que pode depender de alguma decisão da instrução X. Depois, finalmente, vem a instrução 2 e segue assim adiante. Então, só para dar uma ideia de não linearidade no fluxo das informações. A sequência de instruções para a criação de um programa de computador ficaria assim. Início do programa, assim como nós vimos lá que no fluxograma existe o símbolo do início, nós temos então também a declaração de início do programa. Definição das variáveis que vão receber os dados e possíveis atribuições que podem ser feitas previamente ou pela entrada de dados. As instruções de leitura dos dados, a instrução do formato de escrita, demais instruções e funções e fim do programa, que seria um exemplo de estrutura de um programa de computador. Vale lembrar que em algoritmos, a forma de escrever maiúscula, minúsculas, não acarretará em erros, assim como no fluxograma, nos exercícios que nós fizemos, nós não nos preocupamos nenhuma vez se a letra deve ser maiúscula, minúscula, a primeira letra maiúscula, assim por diante. Porém, em uma linguagem de programação, é preciso diferenciar as palavras em letras maiúsculas e minúsculas. Então, veja no quadro abaixo a estrutura de um algoritmo em programa, Veja no quadro abaixo a estrutura básica de um algoritmo e de um programa em linguagem C. À esquerda, nós temos aqui o algoritmo. Nome do programa, declaração das variáveis, início, as ações e fim. Nós escrevemos isso com acentos, com sinais da grafia do nosso idioma, sem nos preocuparmos com nenhum detalhe. Vejamos como ficaria em C. Definição das bibliotecas, início do programa, que é a instrução main, início das funções, declaração das variáveis, o conjunto de instruções e término das funções. Então, já temos aqui na linguagem C um pouco mais de rigor, né? Na escrita, nós temos que começar definindo as bibliotecas, depois temos a declaração do programa principal, main, depois início das funções, declaração de variáveis, as instruções, até o término das mesmas. Quando iniciamos um programa na linguagem de programação C, segundo Marzano, as primeiras linhas de programação são definidas pelas bibliotecas, também conhecidas como arquivos de cabeçalho. Para inserir as bibliotecas no programa, é necessário colocar a instrução #include, que significa a inclusão de um arquivo no programa fonte, e em seguida, entre os símbolos de menor e maior, o nome da biblioteca. Quando se usa menor e maior, o arquivo é procurado numa pasta chamada include. Quando a gente instala a IDE e o sistema de compilação, é criada então uma pasta include e colocadas dentro dessa pasta os arquivos das bibliotecas. Bibliotecas são funções que as pessoas já prepararam previamente e que podemos nos servir delas para potencializar as execuções dos nossos programas. Nós mesmos podemos criar bibliotecas e incluí-las também na nossa pasta include ou na pasta include do servidor de desenvolvimento. Então, as empresas de desenvolvimento, elas também desenvolvem suas próprias bibliotecas e deixam à disposição de todos os times de programadores. Então, essencialmente, nós vamos usar na linguagem C a palavra #include e depois, entre os sinais de menor e maior, o nome da biblioteca que nós desejamos utilizar. Aqui temos alguns exemplos de bibliotecas na linguagem de programação C. A std.io. std vem de standard, padrão, I/O, entrada e saída, input e output. Então, std.io, a biblioteca responsável pelas funções de entradas e saídas, como é o caso das funções printf e scanf, que nós vamos aprender logo mais. Então, um exemplo de como usar essa biblioteca é #include, sinal de menor, stdio.h, sinal de maior. Então, .h é uma terminação, né, do arquivo das bibliotecas, H de header, né, ou cabeçalho. Outra
Biblioteca interessante é a standards.lib. Standard, como já falei no outro caso, padrão, e lib de library, que é a biblioteca em inglês. Essa biblioteca transforma as strings, que são vetores de caracteres, em números. Então a gente usa ela para outras funções ligadas à conversão de caracteres. Para a gente fazer a inclusão dela, hashtag include, sinal de menor, stdlib.h, sinal de maior. Outra biblioteca interessante é a string. Ela é responsável pela manipulação de strings. Manipulação de strings poderia ser retira o espaço entre duas strings, encontra a existência de algum padrão dentro das strings, veja as palavras que começam com tal letra ou que terminam com tal letra, assim por diante, são buscas em strings que nós temos dentro da biblioteca string.h. A biblioteca time é utilizada para manipulação de horas e datas. Então, a linguagem C ela tem uma complexidade grande no tratamento de datas e horas para a gente calcular, então, quantos dias passaram desde uma determinada data, ou fazer algum cálculo que envolva tempos passados e futuros, nós nos servimos da biblioteca Time com suas funções que facilitam a vida do programador. A biblioteca Math, MATH de matemática, é a biblioteca que traz algumas operações matemáticas que não existem como operações padrão dentro da linguagem C. Ela traz aí um leque de funcionalidades matemáticas maiores para a gente se servir delas e usar nos nossos programas. A biblioteca CType é utilizada para classificação e transformação de caracteres. Uma biblioteca que, de certa forma, se assemelha com a biblioteca String, porque ela vai trazer algumas características voltadas também para uso em caracteres, e transformações e classificações. Ok? Antes da gente prosseguir, vamos fazer uma pequena pausa para o nosso arquivo não ficar muito grande na hora de subir nas redes, e em seguida a gente já volta continuando o nosso assunto. Então, daqui a pouco a gente dá continuidade à parte 2 dessa aula. Ok, pessoal? Até já!